Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Eu sou Ítalo Marques. Eu sou Victor Santana. E esse é o Noir no Ar. Hoje nós viemos aqui para dar o nosso veredito sobre o último lançamento da Marvel no gênero séries, que chegou ao fim hoje. Se trata de Cavaleiro da Lua. E se você quer saber o nosso balanço final, é só esperar aí para depois da vinheta. Bom, primeiramente a gente quer lembrar vocês de deixarem seu like, de se inscreverem no canal, de ativar as notificações para os novos vídeos que vão estar chegando por aí. Não esqueça de compartilhar com seus amigos, com a sua família, com todo mundo. Deixe seu comentário se você gostou, se não, do Cavaleiro da Lua. Qual a sua opinião sobre tudo que aconteceu. Comente se você também gostou do vídeo, ou a sua opinião, se a gente tem alguma coisa a melhorar, alguma coisa que você pode opinar em tudo. A gente gosta de saber a opinião de vocês e ajuda bastante a gente aqui. Não esquece de dar like antes de sair do vídeo, tem muita gente que vem, assiste e sai. Não façam isso, por favor. Bom, jabá feito, bora pro tema. Cavaleiro da Lua chegou aí em março, no início de sua temporada, lançando episódios semanalmente. E a gente trouxe já o vídeo com as primeiras impressões que a gente teve quando assistiu o piloto, tá linkado aí no card para quem quiser ver. E aí a gente parte do ponto em que a história se desenrola. O primeiro episódio, como a gente já falou, é uma coisa mais introdutória. A gente é apresentado a Steven Grant e ao distúrbio do sono dele, e sabe que tem alguma coisa muito errada ali com ele, que ele não sabe do que se trata, mas que tá lá. Aí a gente sabe que ele tem o distúrbio de personalidade, que ele partilha o corpo dele com o Mark Spector, e esse Mark Spector tem uma relação com Khonshu, que é o deus egípcio da lua, e isso confere a ele os poderes de um justiceiro sanguinário chamado Cavaleiro da Lua. O objetivo principal dele nessa série é impedir que Arthur Harrow liberte a deusa Ammit, que é o propósito desse homem que vem a ser o vilão. Ammit é uma justiceira meio impiedosa que, digamos que executa as pessoas antes de elas terem a chance de cometer os erros que elas estão destinadas a cometer. É uma coisa meio doentia, apesar de eles terem argumentos um tanto quanto plausíveis quando são questionados sobre isso, tanto ela quanto Arthur. Mas que a gente não concorda muito porque, por exemplo, eles matam crianças mesmo sem a criança ter feito nada. Eles tentam prever o futuro dessa criança julgando que vai acontecer alguma coisa e já condena a pessoa. A partir daí se desenrola toda uma perseguição para impedir Arthur de conseguir o propósito dele, que leva Steven cada vez mais fundo nessa partilha de personalidades que ele tem devido ao distúrbio dissociativo de personalidade que ele tem, esse transtorno. E ele vê que ele precisa muito de Mark para resolver isso, porque Mark é o personagem que sabe bater, é o personagem que está imerso nessa história desde o começo, então ele tem familiaridade com todo esse arco da cultura egípcia, embora Steven tenha mais o conhecimento teórico da coisa. Ele entende muito mais sobre isso porque ele trabalhava com isso. E isso acaba que gera uma dependência de um com o outro, né? Mark depende dessa inteligência de Steve para descobrir as coisas, o que cada coisa significa, porque Mark por si só ele é um mercenário. É como o Ítalo tá dizendo, ele sabe brigar, ele sabe lutar por si só, mas não tem o conhecimento técnico das coisas, que é o que Steve tem. Digamos que um é o cérebro e o outro são os músculos, embora o corpo seja o mesmo. Além deles contarem com a ajuda de Layla também. E a gente descobre com o passar dos episódios que Layla é casada com Mark, ela é esposa dele. Que eles têm uma história juntos, mas Layla luta por eles, apesar de gostar muito de Mark, mas Mark não quer isso.
Tanto é que a gente descobre que ele solicita um divórcio até com ela, mas não é esse o real motivo, ele tá apenas querendo proteger Layla, porque Khonshu simplesmente diz a ele que se ele não conseguir realizar a vingança de Khonshu simplesmente vai atrás de outro avatar, e ela é a mais indicada a servir o propósito dele. Ela ser a nova Cavaleira da Lua. E ele não quer envolver ela nisso porque ele sabe o tormento que é, porque Khonshu não deixa ele em paz. Além de Khonshu atormentar ele ainda tem o transtorno da personalidade dele, né? Então, eles vão se equilibrando, se ajudando pra conseguir chegar na tumba de Amit antes de Arthur Harrow, porque aí eles vão conseguir pegar o Shabit dela, que é onde ela tá presa, uma estátua de pedra, porque se Arthur quebrar essa estátua, ela vai se libertar. E a série meio que se passa grande parte nisso, eles tentando encontrar a tumba. Até que, quando eles enfim encontram, Arthur também chega lá e simplesmente mata Steven Mark. O cara... É complicado essa parte aí, eu fiquei meio... Porque a gente vê uma questão de... um lugar que tá dentro da mente do próprio Mark, que até o episódio fala que é o manicômio, que ele tá fazendo uma espécie de terapia, digamos assim, de Mark com o próprio Arthur. Como se Arthur fosse o médico desse manicômio com quem ele faz tratamento, o que coloca quem tá assistindo para pensar que aquilo ali tudo pode não passar de uma paranoia da cabeça dele, de que aquilo ali nada é real, que ele começou a pensar coisas a respeito daquilo ali e se convenceu de que aquilo ali era realidade quando não era. Até que a gente descobre que não, que aquilo ali de fato acontece na cabeça dele, mas é porque existe um propósito para ele estar ali, que se trata de ele equilibrar a balança dele com Steven. Tanto Mark quanto Steven equilibrarem essa balança para que os dois possam ir para o campo de Junco, que é onde as almas, de acordo com a cultura egípcia, vão descansar em paz absoluta. E com isso a gente descobre na própria clínica que Steve também está dentro dessa clínica, que é quando o Mark começa a fugir, ele sai entrando em várias salas, que é no momento que ele encontra Steve. Os dois começam a se ajudar e é no momento que a gente encontra a nossa hipopótamo. Glória de Madagascar. Ou Tueris. É outra deusa egípcia, é um hipopótamo antropomórfico. Ela é responsável por levar as almas até os campos de Junco e é ela que fala para eles que eles precisam equilibrar a balança para que eles não caiam no Duat, que é tipo um mar de areia em que eles vão ficar congelados lá para sempre. Então, a gente vai cada vez mais fundo nesse episódio, esse quinto episódio, na verdade, que é, pra mim, o melhor da temporada, que é quando a gente vai mais fundo nas questões da personalidade de Mark, de por que ele é daquele jeito, o que levou ele a ser daquele jeito, questões com trauma de família, a perda do irmão dele, pela qual ele se culpa, pela qual a mãe dele culpava ele. E como foi que Steven surgiu no meio disso tudo? Que se trata de uma criação da cabeça dele, uma forma dele fugir daquela realidade dura. Que pra ele, quando ele criava Steven na cabeça dele, era o Steven meio que perfeito aos olhos da mãe dele. Porque quando ele acabava fazendo besteira, o Mark, a mãe dele acabava violentando ele, dizendo não só fisicamente, mas mentalmente também. Por isso que ele acaba criando essa personalidade que, como eu estava dizendo, é o Steven perfeito, que até o tempo atual, para ele, a mãe dele existia. Depois que ele perdeu o irmão, que a mãe dele passou a culpar ele sofreu todo tipo de tortura psicológica que se pode imaginar. A mãe dele parou de comemorar os aniversários dele, tratava ele como se ele fosse um lixo, não queria estar perto dele. Se ficasse a sós com ele, ela enchia a cabeça dele de culpa, de dizer que o irmão dele tá morto porque ele não obedeceu, porque ele não salvou. E isso foi moldando ele a ser como ele é quando cresce. Ou seja, um mercenário extremamente violento e às vezes até descontrolado. E mesmo o pai dele querendo fazer a festa de aniversário dele e tudo mais, a gente não vê uma presença tão grande do pai dele em relação à vida dele, né?
Depois que a gente tem toda essa construção da personalidade de Mark e do surgimento de Steven, a gente vê que é aí que tá o problema deles para equilibrar a balança. Eles precisam ser verdadeiros, parar de esconder segredos uns dos outros e tal. E isso vai trazer para eles a possibilidade de eles irem para os campos de junco. Só que, como nada é fácil, o barco que leva eles para lá começa a ser invadido por criaturas. Mark não tem como lutar com elas sozinho. Então Steven vai e diz, se eu sou ele, eu também posso fazer isso. E aí Steven começa a descer o cacete em todo mundo. Ele pega um taco de beisebol lá, sai macetando todo mundo. Pof, pof. Ele consegue, por um curto período de tempo, salvar Mark, até que mais um das criaturas que sobem no navio consegue segurar Mark. Mas com isso, Steven acaba agarrando a própria criatura e acaba caindo. Se jogando no Duato. Ou seja, no que o barco tá passando, ele não consegue mais subir e acaba ficando congelado no mar de areia. E Mark vai para os campos de junco. É até uma coisa legal, porque cria-se uma dependência um do outro, que quando eles... um tá ficando lá e o outro tá indo embora, eles se lamentam muito por isso não tá mais acontecendo. Eles começam a entender que um precisa do outro. E que um não vai conseguir prosseguir sem o outro. Porque para chegar ali eles precisaram trabalhar juntos. Então a gente volta para a realidade e já é no episódio final, que é quando Mark tá morto. E Layla tá preocupada, não sabe o que é que ela vai fazer dali em frente. Mas ela acaba se juntando à caravana de Arthur Harrow lá infiltrada pra pensar em alguma coisa no que ela vai fazer pra poder deter ele. Até que Tueris entra em contato com ela através de um cadáver pra falar que ela precisa ajudar Mark a voltar à vida. E pra isso, ela precisa quebrar a estátua de Khonshu, que tinha sido aprisionado por ter movido o céu noturno pra poder ajudar eles a se guiarem com as estrelas. Isso foi episódios atrás. Então ela precisa fazer isso, mas ela fala, não, eu vou dar um jeito de fazer de outra forma, eu não vou fazer isso. Não tem outra forma. Nos campos de junco, Mark decide voltar, porque ele sabe que estar ali sozinho não tá certo, então ele quer resgatar Steven, ele volta pra lá, ele encontra Steven lá no meio do mar de areia do Duato congelado, e faz lá um discurso emotivo, falando que precisa dele, bota o coração da balança na mão dele, e é quando eles encontram o equilíbrio, trazendo a possibilidade deles voltarem à vida. É o que acontece. Layla decide acatar o pedido de Tueris. É quando ela acompanha a caravana de Arthur até a sede, digamos assim, dos deuses egípcios lá. E no que eles estão ameaçando os outros deuses, até o momento que Arthur liberta Amit. E ela fala lá que outras pessoas que estavam na balança equilibradas não conseguiram ser o receptáculo dela, e você mesmo não tendo a balança equilibrada, eu aceito que você seja meu avatar. Arthur tá completamente entregue a ela, igual um idiota quando tá afim da crush. Ele simplesmente se ajoelha e fica, eu estou aqui, me use. Ela vai, aceita ele, né, porque foi ele que fez toda a mobilização para poder libertar ela da prisão na qual ela ficou 2000 anos. E deveria ter ficado mais, porque ela é uma escrota. Mas Layla liberta Khonshu traz Mark de volta à vida. Mas antes de tudo tem um embate entre ele e Amit dentro da pirâmide de Gizeh. E é aí que começa o embate final da história, né? Que é quando Layla, para ajudar eles, também aceita ser avatar de Tueris. Tueris possui ela. E então ela vai se juntar a Mark, que vai de onde ele estava lá na tumba de Amit, para tentar deter Arthur, enquanto Amit está se alimentando das almas indignas que foram coletadas do Cairo pelos seguidores de Arthur, e ela vai ficando cada vez maior por conta disso. Khonshu cresce para ficar do mesmo tamanho e escala, e os dois começam a lutar. Enquanto isso, a gente tem Mark como Cavaleiro da Lua e Layla como avatar de Tueris lutando contra Arthur, que é uma luta maravilhosa. Acho que foi a melhor luta da série. Layla sem nenhum defeito como avatar de Tueris. Tueris já era maravilhosa como deusa, ela representada no avatar é maravilhosa, é perfeito, ela luta pra caramba também. E o cacete come no centro em todos os aspectos.
esqueleto de urubu batendo no jacaré e os outros dois lá batendo em Arthur. E o bicho pega de verdade. E assim, né? Gostaria de ter visto mais desse episódio. Eu achei que ele foi muito rápido. Acho que deveria ter mais um, só pra dar o fechamento. Ou o último total ser mais longo. Ele ser também. mais comprido. Ele, tirando os créditos, tem 30 e poucos minutos de duração. Então, foi praticamente cacete o episódio quase todo. Não tô me queixando, eu gosto da vamos porradaria. reclamar. Gosto muito. Mas enfim, a série fecha dessa forma. Com isso, Khonshu se vê obrigado a cumprir o trato que ele fez com Steven e Mark, que seria libertar os dois, parar de pedir que eles ajudem ele no propósito dele. E Layla também abre mão de Tueris, porque ela fala desde o começo que se tratava de uma ajuda temporária, de que ela ia ser o Avatar temporariamente, mas que não ia ficar eternamente assim. Era só para aquela ocasião. Então, Se apega não, bebê. Khonshu liberta os dois, eles voltam pra vidinha mais ou menos dele, morando naquele apartamento horroroso, com os dois peixinhos dourados agora representando uma personalidade de cada um. E pelo menos ele conseguiu dormir, né? Finalmente. A gente também quer saber o que é isso. Pois é. Então a história se encerra dessa forma. Mark recusa matar Arthur Harrow, como o Khonshu tinha pedido. Fala: se você quiser fazer, faça você mesmo, agora você tá por sua conta. E porque ele sabe que pra conseguir derrotar a Amit, tem que matar Arthur Harrow, porque ela passa a ficar dentro dele. Quando eles conseguem derrotar ela, forçam ela com um feitiço a entrar no corpo do avatar dela e ficar lá. Ou seja, tornando ela vulnerável porque ela tá no corpo de um mortal. Pra isso teria que matá-lo, e Mark, como eu já falei, recusa matar. Um pouco de Steven dentro de Martin. Até que a gente tem aí o encerramento da série e uma cena pós-crédito que vem. A gente já tinha tido vestígios disso no decorrer dos episódios, mas foi confirmado realmente nessa cena. Arthur tá no hospital e ele é retirado pra dormir por uma pessoa misteriosa, mas em vez de ser levado pro quarto, ele é colocado dentro de uma limusine que Khonshu tá lá dentro. E Arthur fala pra ele que ele não pode fazer mais nada, que ele não tem mais o avatar, e ele simplesmente fala: você não sabe o quanto Mark Spector é perturbado. E aí a gente descobre que Jake Lockley está na série assim, ele tá lá sendo usado por Khonshu, e ele não hesita em nenhum momento em dar 2 tiros na cara de Arthur na cena pós-crédito, matando ele e a Amit no processo. O que me faz lamentar, porque eu fico pensando, é uma minissérie, e eu queria tanto ver a continuação disso. Eu não quero só o Cavaleiro da Lua aparecendo, fazendo pontinha nas histórias dos outros. Eu quero mais sobre ele, eu quero mais desenvolvimento dele. Eu quero mais cena de Jake Lockley matando pessoas. Aí eu acho que só vai acontecer numa união futura de alguém. A gente tá vendo que vai vir agora pra Marvel, hoje, por sinal, é a união dos Illuminatis, né? Aí já pode ter uma nova formação de equipe, e a gente sabe que o Cavaleiro da Lua faz parte dos 4 Cavaleiros do Apocalipse. Ou seja, Deadpool, Colossus, Venom e o Cavaleiro da Lua. Vamos falar assim, a história individual dele. Mas se é isso que nós temos, é o que tem pra hoje, vamos torcer pra que aconteça. Pelo menos a gente vai ter mais destaque dele. Se for essa parte que você tá querendo de matar pessoas, desses 4 aí a gente só não tem Colossus, que não mata ninguém. Os outros são brutais. Colossus fala nem palavrão. Porra! Enfim, a série se encerra dessa maneira. Daquele jeitinho da Marvel de criar minisséries pra deixar você com gostinho de quero mais. Foi o que aconteceu com Falcão e Soldado Invernal também. Embora a gente saiba que vai ter filmes deles mais pra frente. Mas assim, minissérie é minissérie, só tem uma temporada e a gente tem que se contentar com isso. A não ser Loki, né? Mas Loki não é uma minissérie, Loki é uma série mesmo. Vai ter, assim como o Arif, vai ter temporada nova. Sobre os pontos positivos, a gente tem que falar a atuação de Oscar Isaac nessa série, perfeita. Ele soube se assemelhar em questão de dramas psicológicos à própria Elizabeth Olsen quando ela fez lá a Wanda. A gente foi mais fundo nas questões dela, a gente vai mais fundo nas questões dele, e ele também serve a mesma carga dramática que ela serviu. Os penúltimos episódios de WandaVision e de Cavaleiro da Lua são os mais
devastadores emocionalmente falando. Vale ressaltar também que Ethan Hawke estava muito bem no papel de Arthur Harrow e Mia Kalamaui foi a protagonista feminina que a gente não sabia que precisava. Ela é perfeita, ela tira onda, tanto sem ser o avatar de Tu Eres, quanto sendo o avatar de Tu Eres. Uma surpresa muito agradável, digamos assim. Então, num balanço geral da série, eu gostei. É uma série que ela não tem um enredo muito inovador, a gente tem um vilão que serve a uma força maior com um propósito de dominação nefasto e o anti-herói, nesse caso, que tem que impedir ele. Mas a construção da história se dá de uma maneira tão orgânica, tão bem redondinha, assim, tão bem amarrada, que é um saldo positivo no final. É um clichê muito bem executado, é como a gente fala aqui, não há nada de errado no feijão com arroz quando ele é bem temperado. A trama dela é tão bem construída que quando a gente pega ela pra enxergar de uma maneira unificada, é como se fosse o enredo de um filme. A trajetória deles como se fosse um filme. Você consegue visualizar claramente isso. E não é aquela série cansativa. Você pode muito bem parar e maratonar tudo que você não vai se cansar e aquela série vai prender você do início ao fim. 6 episódios. Enfim, galera, essa é a nossa opinião. A gente espera que vocês tenham gostado. Se vocês têm algo mais a acrescentar, comenta aqui embaixo. Não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar like no vídeo. Se você chegou aqui agora, a gente vai deixar mais vídeos linkados aqui no card para vocês assistirem. Se você já é familiarizado com o Noir, te agradeço por estar nos acompanhando, por ter assistido esse vídeo até aqui. De verdade, você é foda. É isso. A gente espera vocês para a próxima. Até lá. Tchau! Eu acho que se tu morasse numa fazenda, faria menos barulho. Inferno!